Fala pessoal, nossa live de Esquenta Black Friday está começando, mas não vai ser uma live somente de ofertas. Doutoras entrarem, a doutora Juliana e a doutora Maria, que a gente já vai iniciar nossa live. Enquanto isso, o que você pode fazer pela gente? Começar a disparar nesse coraçãozinho ou disparar para os seus colegas, seus amigos, para a gente poder divulgar a nossa live e assim todo mundo aumentar o conhecimento e receber as ofertas antecipadas, algumas das ofertas antecipadas de Black Friday, tá? Vamos lá, pessoal, aguardo vocês, tá? Vamos lá. Dispara aí, acenda o coraçãozinho. Olá, doutora, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos esperar a doutora Juliana entrar já para a gente iniciar a nossa live, tá? Estamos bem empolgados, tá, doutora? Com a sua presença, que eu acho que vai ser uma live diferente, tá? Vamos demonstrar muito conhecimento, vamos mostrar o que a estética tem feito durante esse ano, tanto para vocês, quanto os nossos clientes que estão acompanhando a live, tá bom? Com certeza, eu também estou ansiosa aí por essa live. Sim. A senhora poderia se apresentar, falar um pouco do seu currículo? Bom, eu sou a doutora Maria Messano, sou bacharel em Estética e Cosmetologia, mestrada graduanda em Biomedicina, com especialização em várias pós-graduações, entre elas pós-graduação em intradérmicos e subcutâneos, né, que é a parte de injetáveis, em pré e pós-cirúrgicos e mestrando atualmente em ciências naturopáticas. Também sou professora do Instituto de Inovação, que tem polo em 9 estados brasileiros, tem uma pós-graduação de injetáveis maravilhosa, e também ofereço os cursos VIP de toda a parte estética, de toda a parte dos injetáveis, né? E agora com parceria, né, aí com a Shop Vita, que estou bem feliz aí para trabalhar juntos, né? Ah, que legal. A doutora é da onde? Eu sou venezuelana. Venezuelana. Sim, mas hoje você reside no Brasil em qual estado? Eu estou em São Paulo. São Paulo, né? Tá certo. Então tá, vamos lá, doutora Juliana, né? Isso! Seja muito bem-vinda à live da Shop Vita, tá? Hoje a gente vai ter um momento bem descontraído. A gente vai falar sobre tecnologias, conhecimento, o que o mercado da estética está apresentando de novo nesse ano, tá? E as expectativas para o ano já de 2026, tá? A doutora poderia se apresentar, falar um pouquinho sobre você, a sua graduação, da onde você está falando? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Maria. Boa noite, querido Shop Vita. Tudo bem? Estou com muitas expectativas para essa live. Eu me chamo Juliana Moreira, sou esteticista e cosmetóloga já há 15 anos. Sou uma apaixonada pela área da estética. Já trabalhei em clínicas e spas e hoje eu trabalho na docência, em curso técnico pós-graduação, dentro da de estética avançada. E a gente tem muito que falar aqui, sou uma apaixonada por eletroterapia, gosto muito das associações, então temos muitas coisas bacanas para falar e trocar aqui nessa live. É isso aí, isso é muito importante, tá? A gente sempre fala, vender o aparelho para nós é fácil, mas a gente estar na ponta e ajudando, é por isso que a gente tem vocês como apoio, tá? Então, as doutoras, elas são os nossos speakers. Sempre que a gente precisa de auxílio dela, a gente chama elas ali, tá bom? Então, assim, vamos aproveitar esse momento que a gente tiver aqui para a gente conhecer, aumentar o nosso conhecimento, tá? Então, como que vai se funcionar? Nós temos uma caixinha com alguns temas e a gente vai debater esses temas e entender um pouco mais do dia a dia da clínica de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Eu escolhi um tema aqui, tá? Estratégias para encher a agenda com os novos equipamentos. O que vocês fazem hoje de estratégia aí na clínica de vocês quando vocês levam uma nova tecnologia? Como que é a divulgação desse novo protocolo? Posso começar? Uma das duas, aí a gente une o conhecimento das duas para a gente chegar
um consenso bem legal, tá bom? Sim, vamos lá. Compartilhando um pouco da minha experiência e o que eu oriento e o que eu faço nos meus atendimentos. Mostrar o benefício da tecnologia. Tem algumas máquinas que já se vendem sozinha em relação a recursos, criolipólise. Hoje estamos falando muito sobre a rádio microagulhada. Às vezes o paciente já chega com a foto, eu quero esse equipamento e eu quero esse resultado. Mas tem tecnologias que ainda não se vendem sozinha. Então a gente precisa trazer para o nosso paciente o resultado que ele tem. Com ultrassom de baixa potência, com um ultrassom microfocado, com uma radiofrequência convencional. Eu gosto muito da microcorrentes, onde ela passeia em vários protocolos faciais e corporais, trazer o benefício do marketing hoje, que a gente também tem isso a nosso favor, das redes sociais, e estar fazendo um planejamento para esse paciente. Planejar é a chave do sucesso e trazer a consciência para o paciente em relação aos benefícios que a eletroterapia vai trazer de resultado, mostrar os resultados. Isso eu acho que é um caminho bem bacana. Certo. E a doutora? O que a senhora faz de novidades quando chega um aparelho novo aí na clínica? Concordo muito com a Juliana. Mas uma coisa que é muito importante quando nós temos um equipamento novo, para a gente introduzir aí no mercado, para a gente falar sobre ele nos nossos pacientes, eu gosto de fazer as junções de tratamento, né? Porque, por exemplo, o cliente ele já conhece os tratamentos que nós fazemos sempre. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho muito com bioestimuladores de colágeno. Hoje, nós temos um auge de bioestimuladores de colágeno, temos Radiesse, temos Sculptra, enfim. Quando a gente faz a junção com um equipamento, que né, a Ju falou sobre a radiofrequência microagulhada, que é maravilhosa, então já o cliente sabe o injetável e você já dá a conhecer esse paciente com o equipamento, a junção desses dois resultados maravilhosos. Então, eles têm esse medo de, por ser alguma coisa nova, ele fica um pouquinho mais atrás quando você faz a junção de tratamentos. Nesse caso, né, no meu caso, está dando muitos resultados, sobretudo com esse equipamento. A gente sabe que é um equipamento relativamente, né, uma tecnologia nova, mas que dá excelentes resultados. As pessoas muitas vezes têm medo até pela palavra agulha, ou um equipamento que vai transmitir corrente, então elas têm medo de sentir dor, esse tipo de coisa. Mas quando a gente começa juntando esses equipamentos com técnicas que a gente já faz na estética, ele fica muito mais fácil e a gente consegue vender os tratamentos para esses pacientes. É isso aí. E aí acontece a venda recorrente, que para vocês dentro da clínica é muito importante, né? Quando chega uma nova tecnologia, nós temos que apresentar ela de uma forma positiva, né? Então, assim, hoje, muitas pessoas eles apresentam um tipo de medo de pegar, levar tecnologias novas por causa disso. Mas, assim, quando a gente faz uma junção de protocolos ou já tem os resultados para apresentar, a venda de vocês se torna muito mais fácil, né? E falando sobre radiofrequência microagulhada, é um dos aparelhos de destaques desse ano de 2025, né? Então, é muito legal. No final da live, a gente vai estar apresentando algumas condições de pagamento, tá? Mas, assim, qual é o legal da nossa live? Nós estamos aqui somente para vender o aparelho para vocês, né? Nós estamos aqui para demonstrar conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais expert a gente fica naquilo que a gente faz, né? Vamos lá? Para a segunda... Isso aqui é mais ou menos parecido com o que a gente perguntou. Vamos pegar um outro aqui. Histórias que vendem, né? Que nem a doutora Maria é venezuelana, né? Eu acho que lá na Venezuela o mercado da estética também é um mercado muito promissor e forte, igual no Brasil, né? Mas, assim, as histórias que a gente conta para o nosso cliente é que fazem a gente multiplicar as vendas, né? Assim, como que vocês apresentam? Um cliente chegou para vocês para fechar um pacote de criolipólise. Como que é feito? Vocês contam uma história, vocês demonstram resultados. Como que é essa introdução do fechamento de um pacote dentro de uma clínica? Pode começar pela doutora Maria, tá? Ok. Então vamos lá. Geralmente, quando um paciente vem, assim, na venda,
quando o paciente vem pela primeira vez, ela está comprando o profissional, né? Então, assim, porque a gente sabe que criolipólises tem hoje em todo lugar, equipamentos tem em todo lugar, diversos preços e muitos até mais baratos, muito mais barato do que a gente oferece. Mas o paciente, ele vem primeiro para comprar o profissional. Então, quando você é profissional, você tem uma reputação legal, é um profissional que realmente está habilitado, né? O conteúdo que a gente tem no Instagram, nas redes sociais, ele é muito importante para depois a gente oferecer, por exemplo, os resultados. Então, assim, quando a gente fala de história, a história que eu dou para esses pacientes é o que? Resultado de outras pacientes. Não adianta também a gente vir com umas histórias que fogem da realidade. Então, infelizmente, nós temos profissionais que vendem um milagre que não existe, porque nós oferecemos tratamentos estéticos. Então, quando o paciente vê essa seriedade, aí tudo muda. Então, a história é o quê? Os resultados que a gente oferece para o paciente, né, em primeiro lugar, e a gente explicar detalhadamente como funciona o tratamento, para depois, olha, falar de resultados. E ainda que nós falamos de resultados, nós não podemos padronizar resultados para todo mundo. Então, a honestidade, em primeiro lugar, aí para o paciente. Então, quando você é honesta, você apresenta técnicas, você apresenta tecnologia de alta, né? O paciente já fica mais fácil para adquirir qualquer tipo de procedimento. Então, essa história tem que ser real, é uma história consciente e que o paciente se sinta confortável para depois realizar todos esses procedimentos. Acho que isso é o mais importante. Pegando o gancho da doutora Maria, reais, né? Pegando o gancho da doutora Maria, eu acho também importante a gente entender a história desse paciente. Porque o paciente, ele vem procurando um profissional da estética porque ele tem alguma queixa, alguma disfunção que ele quer tratar ou melhorar. E nós, profissionais da estética, precisamos entender isso na primeira linha e trazer para esse paciente, dentro do nosso planejamento, da nossa clínica, a real função daquilo que ele está buscando. Então, um procedimento de flacidez tissular, a gente consegue associar muitos recursos eletroterápicos fazendo um planejamento para esse paciente. Todo paciente é um indivíduo único que conta uma história, a pele conta uma história, a disfunção conta uma história, e linkar o que o benefício do recurso vai trazer, o que o benefício do procedimento vai trazer, e fazer com que esse paciente ele se sinta acolhido para tratar aquilo ou melhorar aquilo que ele está trazendo para a gente. A gente sabe que não existe uma receita de bolo para todo mundo, né? Que a fisiologia de cada um muda. Então, isso que vocês falaram é muito importante, é vocês passarem a real. A gente sabe hoje que o tratamento estético, ele é a junção do estético com o fitness, com a alimentação, com a nutrição. Então, se não tiver uma junção dos três, o resultado não vai ser 100% aquilo que a gente está apresentando. É lógico que a nossa parte, como profissional, a gente vai tentar entregar o melhor para o nosso cliente, né? Mas depende muitas vezes mais dele do que da gente, né? Então, mas é isso aí que é o legal, a gente gerar essa consciência no nosso paciente, que eles precisam se ajudar também, né? Água. Que aquilo que a doutora falou é uma realidade. Se eles estão procurando algo na estética, porque algo está incomodando eles, né? Então, isso que é o legal, vocês transformarem vidas, mudarem situações das pessoas, eu acho que isso é muito mais gratificante para o profissional do que, às vezes, até o dinheiro que ele está recebendo por isso, né? Vamos lá para mais um tema, que eu acho, a doutora já falou, a doutora Maria já falou sobre injetáveis versus tecnologia, né? O que realmente entrega resultado e o que virou modinha dentro da estética, tá? A gente sabe hoje que muitas pessoas têm aversão a agulhas, né? Só que dentro, assim, a pessoa já tem essa aversão, mas a gente sabe que agulhas de injetáveis são tão pequenininhas que não causa todo esse medo que ele já vem, né? Então, assim, dentro da clínica de vocês, com os injetáveis mais os aparelhos, o que dá mais entrega de resultado mesmo, né?
Olha, eu amo muitas associações, né? A doutora Maria falou muito bem aqui sobre o bioestimulador e a rádio microagulhada. Esse é um casamento perfeito. Eu gosto muito da intradermoterapia corporal junto com a criolipólise. A gente vai ter um resultado fantástico, onde a gente consegue trabalhar ali alguns mecanismos de ações em relação ao adipócito. Gosto também da questão do microfocado e a toxina. São casamentos perfeitos que a gente tem muita coisa para dar certo. E falando sobre uma estética mais convencional, a gente consegue associar super a fotobiomodulação, a microcorrentes, junto com o bioestimulador, junto é óbvio, né? Tendo um raciocínio clínico e um planejamento para quando aplicar, antes desse bioestimulador, ou após, ou até na toxina. Então, os recursos básicos que o profissional tem dentro da área da eletroterapia, microcorrentes, a fotobiomodulação e o laser de baixa potência. Se eu estou trabalhando com laser de baixa potência, eu trabalho uma modulação do processo inflamatório. Se eu tenho disfunção, eu tenho o processo inflamatório instalado. Então, eu consigo ali na mesma sessão até de uma toxina, de um bioestimulador, dos fios, dos preenchedores, fazer a associação antes com esse laser de baixa potência. A microcorrentes para aumentar o ATP da célula a nível mitocondrial. Olha que incrível a gente melhorar muito essa condição a nível tecidual, melhorar a microbiota, melhorar todas essas estruturas para vir com a estética avançada. Então, é um planejamento fantástico que eu digo para os profissionais e até em vivência clínica que é um casamento perfeito, onde a gente tem um resultado muito mais duradouro e um resultado de excelência para esse nosso cliente ficar muito mais satisfeito. A gente sabe que a associação do bioestimulador com a tecnologia, o resultado é outra coisa, né? Então, e você, doutora, o que você fala sobre associações de injetáveis e aparelhos? Isso mesmo, a junção, a gente já sabe, já foi o tempo em que nós trabalhávamos a estética de forma isolada com os tratamentos, né? Só o injetável, só a parte tecnológica. Está mais que demonstrado cientificamente que quando fazemos a junção de equipamentos, vou dar um exemplo, por exemplo, falamos do bioestimulador de colágeno. Fazemos um bioestimulador de colágeno, mas a gente faz junção com uma microcorrente, como a Juliana falou, ou com qualquer outro tipo de equipamento, radiofrequência microagulhada, enfim, nós teremos resultados, primeiro que mais rápidos. E hoje nós temos um público, nós temos clientes ansiosos, temos pacientes ansiosos, eles querem resultados para ontem, então tudo que a gente tiver na mão para ser o processo, a gente tem. Então, nós temos injetáveis, onde nós conseguimos depositar esse tipo de produto no local certo, de acordo ao objetivo que nós temos, e conseguimos acelerar também com o equipamento. A Juliana falou referente à intradermoterapia, referente à parte corporal, gordura localizada, celulites, enfim, quando realizamos a intradermoterapia com o equipamento, é sensacional. Então, intradermoterapia com ultrassom de alta potência, os resultados são incríveis. Quando utilizamos também na flacidez corporal, o bioestimulador de colágeno com a radiofrequência, aceleramos todo o processo. Então, aí que depende de profissionais para profissionais. Então, hoje está mais que demonstrado que os dois, sendo bem utilizadas, claro, sendo bem utilizadas, nós teremos resultados muito mais rápidos e nós teremos pacientes muito mais felizes com o que a gente está entregando, né? Mas hoje os dois é fundamental, é fundamental. Eles caminham juntos, lado a lado, né? Aquilo que você falou, doutora, que antigamente não existiu a estética há uns 8, 10 anos atrás. Não existia o bioestimulador para potencializar o resultado, né? Era a massagem manual. Hoje a gente tem aparelhos que fazem isso pela gente, né? Hoje a gente tem aparelho
de laser que desinflama os nossos pacientes para a gente poder entrar com uma tecnologia nova com eles, né? Então, a estética ela tem evoluído tanto que a gente não sabe aonde a gente pode chegar ainda, né? A gente tem muito que aprender, muitas tecnologias eu acho que ainda vai vir para o mercado para poder entregar resultados diferentes para os pacientes de vocês, né? E outra coisa também muito importante, que antigamente os equipamentos eram extremadamente caros, né? Então hoje nós temos uma facilidade como essa de que hoje os equipamentos baixaram muito o custo e as facilidades que oferece o mercado para você adquirir um equipamento, né? Então isso também é muito importante hoje. Então a pessoa que não adquira um equipamento para acelerar os processos da sua clínica, de seus pacientes, está ficando atrás, há 10 anos atrás. Então, a junção dele é importante e temos facilidades para isso, né? Exatamente. E é isso que a Shop Vita hoje tenta proporcionar para os nossos clientes, tá? Essa facilidade de poder estar adquirindo as tecnologias. A gente sabe, a gente entende que a pessoa se forma hoje numa faculdade, para ela ter esse start inicial, às vezes é penoso. Então, a gente, como empresa que fornece os aparelhos, a gente tenta, de uma forma, deixar muito mais simples essa aquisição dessa tecnologia, né? Então, assim, hoje a gente tem condições de pagamentos estendidos até 60 vezes, 36 vezes, muitas vezes, sem juros nenhum para o nosso cliente. Então, assim, é por isso que a junção de fazer as profissionais crescerem está com a gente, entendeu? Então, a gente tem essa consciência de poder ajudar vocês aí na ponta, né? E quanto mais vocês adquirirem, mais vocês consumirem, mais vai crescer a clínica, porque vai ter todas as tecnologias. Eu sempre falo para os nossos clientes, se você não tem hoje uma tecnologia, exemplo, de epilação na clínica, mas o teu concorrente tem, você pode estar perdendo aquilo que você já está fazendo para o concorrente. Então, a gente tem que ter as nossas clínicas hoje completas, né? Atendendo tanto facial, corporal, e com todas as tecnologias, né? Vamos lá para mais um tema. Eu gosto de falar sobre lucro. É um dos que fazem nossos olhos brilharem, né? Aquilo que a gente está gastando com aquilo que a gente está tendo de retorno, né? Como transformar a tecnologia em lucro? Aí agora é o segredo que vocês vão revelar com tanto sucesso que vocês têm na clínica de vocês. Como que é esse sucesso de alto faturamento? Como que vocês precificam o tratamento de vocês baseado no consumo que eu digo consumo num contexto geral, tá? Consumo de energia, quanto vocês consomem com o gel que vocês utilizam, como que vocês fazem essa precificação para transformar isso em lucro? Primeiramente, organização em relação a toda essa questão de precificação, porque isso é sério. Na graduação, a gente não tem essa questão da educação financeira, tanto do profissional para ter um negócio, como o atendimento home care. Eu atendi por muitos anos em home care. E a gente não tem essa educação financeira e precisamos ter para a gente entender aquilo que está lucrando, os nossos custos variáveis, os custos fixos. E o equipamento ele também vai entrar nessa gestão financeira, até mesmo para nós profissionais nos organizarmos para ter uma nova tecnologia, para adquirir uma nova tecnologia. Essa questão da precificação é essencial para o nosso negócio. E trazendo para uma lucratividade dos nossos atendimentos, o que é importante entender é fazer uma pesquisa de mercado, entender o que a técnica traz. No caso, o recurso eletroterápico, tem recursos que a gente vai associar aos serviços, como uma limpeza de pele, fazer uma limpeza de pele com a alta frequência, a fotobiomodulação, que são os LEDs, o LED azul ou o LED vermelho, a microcorrentes, a gente também pode associar em uma limpeza de pele e trazer esses recursos casados para a gente conseguir aumentar o ticket e isso sim ter lucratividade.
no corporal, associar como um detox corporal, que é um serviço também que roda muito nas clínicas, né? A limpeza de pele, o detox corporal associado à massagem. Você falou sobre a massagem modeladora e eu me recordei quando eu atendia muito com a massagem modeladora. Hoje a gente tem muitos recursos que a gente consegue trabalhar com a massagem mecânica, com os equipamentos incríveis e fantásticos. Então, a gente consegue fazer um detox corporal junto com uma manta térmica e um equipamento que faz essa massagem mecânica e um ultrassom de alta potência. Casamos as tecnologias para um ticket mais alto. Então, estão essas questões do casamento, né, das associações em uma única sessão, que a gente consegue aumentar muito a nossa lucratividade da nossa clínica e do nosso atendimento. Então, profissional, a dica: precifiquem, associem em uma única sessão, em um único procedimento. A gente consegue associar muitas coisas. O endermo, que é o vácuo, a gente consegue ter um trabalho muito bacana para gordura localizada e celulite junto com o ultrassom, o ultrassom de baixa frequência. Então dá para associar muita coisa e ter uma lucratividade muito grande. E o principal também, investir em outras tecnologias. Exatamente. Porque se você não leva algo novo, você não tem o que apresentar. Acabou as 10 sessões de epilação, tu vai ver a tua paciente uma vez por ano quando ela vai fazer a manutenção. E a gente não precisa vender somente uma vez, né? Eu sempre digo para os consultores a seguinte frase: a nossa barriga ela não dói só uma vez. Nós temos que estar em constante relacionamento com os nossos clientes, porque é o relacionamento que vai vender outros pacotes dentro da clínica, né? É você estar atendendo na criolipólise, é você estar atendendo na epilação, é você estar atendendo na limpeza de pele. A gente sabe que hoje uma média de uma limpeza de pele que é cada 6 meses, é mais ou menos isso, 3, 6 meses. Então você vai esperar 6 meses para a pessoa voltar na tua clínica? Não, você tem que vender uma associação para ela, vender uma modeladora, vender um detox. É isso que vai fazer ele ter rotatividade e lucratividade dentro de uma clínica, né? Sim. Vai lá, doutora Maria. Olha, referente a isso, a precificação, lucro, né, que é muito importante também, nós temos um problema que eu vejo muito mesmo a nível de alunas, conversando, é que os profissionais que estão formando mais agora, né, de um tempinho para cá, têm muita dificuldade em montar protocolos. Então, eles não sabem fazer uma junção de uma limpeza de pele, ok, eles sabem a limpeza de pele, o básico da limpeza de pele. Mas a gente tem tanta ferramenta fora da alta frequência que podemos acrescentar na limpeza de pele e eles não sabem. E, infelizmente, muitas pessoas querem um protocolo pronto. E, muitas vezes, cada paciente, a gente monta um protocolo na hora. Então, a partir do momento em que o profissional começa a estudar sobre que protocolos você vai realizar que possa alcançar resultados, aí é diferente. Então, assim, eu quero realizar um protocolo corporal. Que equipamento eu posso colocar, eu posso acrescentar para ter um melhor resultado? Então, por exemplo, a radiofrequência microagulhada. Então, ok, hoje eu faço muito bioestimulador, você não está entendendo, muito bioestimulador mesmo, facial e corporal. Eu quero acelerar meu resultado. Dentro dos equipamentos que eu vi no mercado, o que mais eu gostei foi a radiofrequência microagulhada. Qual que é o preço da radiofrequência microagulhada? Sei lá, 20 mil, 18 mil. O que eu coloco na minha cabeça? Quantos procedimentos desse protocolo que eu acabei de montar eu vou ter que realizar para pagar o equipamento? Então, a conta deve ser feita assim. Porque muitas vezes a pessoa compra um equipamento da qual ela não teve nenhum planejamento e fica com o equipamento aí por muitos anos e foi uma perda de dinheiro. Então, as duas coisas. Não adianta você ter um equipamento bom se você não sabe montar um protocolo. Então, eu primeiro monto o protocolo de atendimento, seja facial, corporal, ao máximo. Depois eu vejo esse equipamento, vejo a precificação desse equipamento, aí eu vou fazer meu cálculo de quanto vai ser cada sessão. Eu não me baseio muito no mercado. Por quê? Porque o mercado, você vai ver aí limpeza de pele por R$50, né? Então, um absurdo, a gente sabe isso. Então, eu me baseio no meu custo e no meu lucro.
Então, quando eu tenho isso muito bem definido, o lucro vem rápido. Então, olha, para que esse equipamento de radiofrequência eu consiga pagar ela, eu preciso de 20 procedimentos disso. E eu coloco isso na minha meta. Gente, é fácil. Não é difícil, não. Então, isso é o planejamento. É uma forma que, por exemplo, no meu caso, deu muito resultado. Muito resultado. Então, você já paga rapidinho o seu equipamento, você já sabe o protocolo que vai oferecer e o paciente fica feliz da vida. Vamos lá, nós temos uma pergunta que é bem interessante, tá? A gente vai parar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui para responder. Se eu iniciar uma clínica do zero, quais as tecnologias são muito importantes para eu dar esse start? Que vocês, quando vocês começaram, conta a história do início da clínica de vocês. Eu comecei com uma alta frequência, um vapor de ozônio, uma maca portátil e saí atendendo por aí. Como é que foi o início disso? Olha, isso é muito legal, vou te falar. Porque assim, estrangeira, ainda eu tenho 20 anos aqui, né? Meu sotaque é forte, mas eu tenho 20 anos aqui. Olha só. Então, estrangeira, então a minha história toda foi em outro país. Então, amizades, eu tive que reconstruir tudo aqui. Sou formada em TI na Venezuela e decidi estudar estética aqui no Brasil. Então, o meu desafio foi em dobro. Primeiro, porque ninguém me conhecia, né? E segundo, o idioma, a técnica, enfim. A primeira coisa que você avalia é o din-din, é o dinheiro. Então, quanto dinheiro você tem para investir? E eu não tinha dinheiro. Então, eu falei, Maria, o que mais que sai aí que o pessoal usa mais que eu possa vender pelo menos 3 sessões? Falei, limpeza de pele. Quem que não faz limpeza de pele? Então, eu falei, tudo bem, o que eu vou precisar? Um vapor de ozônio e uma alta frequência por enquanto e os creminhos, o sabonetinho, o emoliente. Então, tudo bem, vamos precificar agora. Então, quanto que vai custar meu aluguel? Então, isso, colocar tudo no papel. Eu comecei com o básico, assim, mas com o básico do básico. Quando depois você começa a fazer seu dinheiro, que você começa a falar, nossa, realmente as pessoas gostaram, aí você parte para outros equipamentos. Mas o começo para todos não é difícil. E quando o estudante, o aluno não tem dinheiro, é mais difícil ainda. Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando você sabe fazer o básico bem feito, aquele básico não tem para ninguém. Você vai faturar, você vai ter dinheiro na sua conta e você vai ter sucesso. Porque hoje, infelizmente, nem o básico está sendo bem feito. Então, quando o cliente vai lá e fala, nossa, não, a limpeza dela é incrível. A limpeza de pele é uma só. Não existe prêmio, não. A limpeza de pele, ela tem os passos certos, os equipamentos certos e ok. Mas falta muito isso. Então, nesse caso, como eu falei, os equipamentos básicos, quando a gente não tem dinheiro, colocar tudo na ponta do lápis e eficiência, acompanhado, obviamente, de conhecimento. Para mim, deu muito resultado, como eu falei para vocês. Eu comecei do zero, mas não do zero, eu comecei do menos, do negativo. E dá muito certo. Eu falo isso para minhas alunas e falo isso para todo mundo. E quando você é apaixonado pelo que você faz, ninguém te controla, você vai embora aí com os seus procedimentos e dá muito certo, dá muito certo. É isso aí, paixão. Paixão Sim. por aquilo que você faz, paixão por transformar vidas. Este é o grande segredo. O aparelho, você compra, você dá um jeito, você corre atrás, você paga. Mas aquilo que você falou é muito importante, doutora. O básico bem feito não tem, é o segredo do sucesso. Né, Ju? Sim. Fala aí você, como é que foi teu início? Muito, 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 doutora Maria. É colocar paixão real. Eu fiquei por muitos anos atendendo em clínica. E depois eu fui atender em home care. Eu era muito forte no corporal. As minhas clientes procuravam muito pro corporal. E daí eu quis trabalhar com pós-operatório. E aí eu pensei, né, em uma linha, vou trabalhar os tratamentos corporais, de gordura localizada e celulite, também vou trabalhar o pós-operatório. Então, o que eu investi nesse início? Nos produtos, né, de alta tecnologia, da área da cosmetologia, dos dermocosméticos, e investi em ultrassom. O meu ultrassom era um pequenininho portátil, onde eu conseguia levar, transportar, bem tranquilamente, e investi em um equipamento de endermologia,
onde eu conseguia associar com o detox, os tratamentos e também a massagem modeladora. Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito da massagem modeladora. E daí, para não ficar aquele tempo todo só no manual, eu investi em um equipamento de vacoterapia, onde a gente tem resultados incríveis. Então, foram esses equipamentos que eu iniciei no corporal, o vácuo e o ultrassom. E me deram resultados fantásticos. Tendo a técnica. Hoje eu estava até conversando, olha que coisa engraçada. Hoje eu estava conversando com um consultor da ISP, a gente estava falando um pouco sobre as tecnologias. Eu falei, olha, eu quero os meus descontos da Black. E aí a gente estava conversando um pouco sobre isso e ele me fez uma pergunta. Você gosta de tal equipamento? Porque tem algumas profissionais falando que não vem muito resultado. Eu falei, olha, esse profissional que fala que não tem resultado com a eletroterapia, ou é porque ele não consegue manusear o equipamento. Isso é importante, a gente ter o suporte de uma revenda no manuseio da máquina, trazer um treinamento para essa revenda, para esse profissional e ter o conhecimento do recurso. Ultrassom, as pessoas acham que é simplesmente estar ali aplicando. E não, nos tratamentos corporais, o protocolo, ele é diferente de um pós-operatório. E às vezes o profissional não sabe disso. Então o resultado vai ficar comprometido, ele não vai ter resultado e ele vai falar mal do recurso. Então foi exatamente isso que a gente falou hoje, que os profissionais falam, mas eu não vi resultado. É porque não tem o conhecimento necessário para colocar todos os parâmetros corretos, os parâmetros certinhos, o tempo correto de cada recurso. Então foram esses equipamentos que eu investi e essa dica também que eu queria trazer para o profissional em conhecimento. Ótimo. A gente teve uma outra pergunta. E qual que é a tecnologia hoje na clínica de vocês que tem o high ticket de tratamento aí? O que vocês fazem hoje que é o que bota dinheiro no bolso mesmo? Fala, doutora Maria. Já estou aqui pensando que são várias, né? Olha, no corporal, assim, imbatível é o ultrassom de alta potência, ele é versátil, você consegue fazer diversos tipos de protocolo, você trabalha desde a drenagem, desde gordura localizada, celulite, enfim, inúmeros protocolos. E hoje o mais forte, inacreditável que seja a radiofrequência microagulhada. É um equipamento que eu consigo tratar tanto o capilar, olha só, capilar, facial e corporal. Quando nós temos um equipamento versátil como esse, que me trabalha os três tratamentos mais procurados, então você consegue montar mais protocolos com o mesmo, então você vai ter um investimento só, nesse caso, porque eu saco as contas assim, um investimento só, montei os protocolos todos, e hoje eu consigo faturar com ele muito bem, muito bem. Então, assim, hoje realmente a radiofrequência microagulhada, assim, disparado, eu faço a junção, né, com os injetáveis também, e tem resultados incríveis. Nós estamos falando de um tratamento mais profundo. Então, a partir do momento que a gente utiliza essas agulhas lá na profundidade certa, com um controle de lesão, o resultado, ele vem assim, maravilhoso. No corporal, por exemplo, eu utilizo o Sculptra, né? Então, nós temos hoje muita harmonização glútea, né? Quando a gente utiliza um Sculptra nos glúteos, e eu faço a junção com a radiofrequência microagulhada, gente, vou falar uma coisa para vocês, não tem para ninguém, porque muitas vezes esse glúteo é um glúteo é um glúteo grande, é um glúteo volumoso, mas a textura da pele não é uma textura legal, nós temos aí presença de celulites, então aí eu consigo trabalhar as duas coisas, tanto o colágeno como a própria textura da pele. E no capilar, que hoje nós temos muita queixa, por quê? Depois da pandemia nós temos muita queda de cabelo, o próprio estresse, a gente está tendo muita queda de cabelo, antes era uma queixa dos homens, hoje não é mais, hoje é uma queixa tanto de homens como mulheres, então eu tenho muita procura com o capilar. Então, quando eu utilizo essa radiofrequência microagulhada no capilar, junto com a intradermoterapia, olha só, tem resultados maravilhosos. Então, hoje, o meu equipamento
favorito é a radiofrequência microagulhada, assim, disparada mesmo. Ótimo. E aí tá em alta, né? Tá em muita gente falando sobre isso. Aproveitando um gancho aqui, qual é a diferença da radiofrequência microagulhada, a robótica, para a radiofrequência convencional? A gente sabe que é as agulhas, mas na fisiologia, o que muda de uma para outra? A lesão, porque a radiofrequência tradicional nós precisamos ter uma temperatura, né? Então, e a espera. Então, na radiofrequência tradicional, você tem que ficar, né, com a ponteira até alcançar uma temperatura X, de acordo com a área, para depois você ter um estímulo de colágeno. A partir do momento que você utiliza a radiofrequência microagulhada, nós já temos a temperatura certa lá dentro, na profundidade, sem ter maiores lesões no tecido de forma superficial. Então, nós temos aí uma tecnologia de ponta, onde nós temos menos agressão térmica, né? Porque a agressão térmica é lá interna, com resultados muito melhores. E referente ao microagulhamento em si, quando utilizamos o microagulhamento tradicional, nós temos uma lesão maior na superfície da pele. Quando utilizamos a radiofrequência microagulhada, por ser essa lesão interna, no dia seguinte, o paciente está com um vermelhinho, nada demais, e vida que segue. Então, assim, a diferença é muito grande. Outra coisa, podemos tratar pessoas com melasma. Uma radiofrequência tradicional para trabalhar é complicado, porque a gente sabe que pode ter uma hiperpigmentação, aí o melasma pode piorar por causa do calor. Quando utilizamos a radiofrequência microagulhada, mais controlada, a gente consegue tratar, inclusive, isso. Melasma, rosácea, é fantástico. Um aparelho maravilhoso, né? E a gente sabe que o risco de uma radiofrequência de causar uma queimadura, por ser totalmente na pele ali, é muito grande. Se a pessoa não ficar controlando com um termômetro, ou uma rádio que já vem no aplicador, o próprio termômetro, o risco é muito maior. E com a radiofrequência, como ela injeta lá dentro já a temperatura, o risco é mínimo, né? Sim. E você, doutora Juliana, qual que é o seu high ticket? Vamos lá, para o corporal. Criolipólise. Nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda. E não vamos falar que a criolipólise está ultrapassada, porque não está. Tem equipamentos com aplicadores inovadores que a gente consegue trabalhar até no facial. Gordura de papada, corporal e mais uma técnica queridinha que eu sou apaixonada, estética íntima. A gente tem o aplicador menor em alguns equipamentos, onde a gente consegue trabalhar na estética íntima. E é um mercado que está crescendo muito. A doutora Maria falou sobre a terapia capilar, que está crescendo muito, e a estética íntima também está crescendo muito. E a gente consegue trabalhar com a criolipólise, fazendo uma harmonização íntima, como a gente pode chamar, para trabalhar a gordura localizada e a flacidez tissular. Porque o frio já temos comprovação científica que também faz o estímulo de uma neocolagênese. E no facial, os aplicadores menores, onde a gente também consegue fazer uma remodelagem facial, trabalhando a parte da gordura da papada, colo, que algumas pacientes já se queixam, face, pescoço e o colo, a gente consegue também trabalhar com a criolipólise. Então, é uma tecnologia que é queridinha. E a gente tem os aplicadores agora, né? Os aplicadores de placa, que a gente também tem alguns equipamentos que conseguem fazer a associação com as correntes. Olha que fantástico. A gente melhora a promoção da lipólise, também fazendo a apoptose. E o resultado fica bem legal. A gente consegue fazer a criodinâmica com esses aplicadores. Então, é uma técnica que não vai sair de moda, que não está ultrapassada e tem resultados fantásticos. Exatamente. E é uma técnica que ela vem evoluindo ano a ano, né? Antigamente só existia o de sucção. Causava o chupão na pele, né? Digamos assim. Hoje tem as placas. E agora veio placas com corrente.
Então, assim, a evolução da criolipólise é uma tecnologia que entrou no mercado da estética e eu tenho certeza que por muitos anos não vai sair de moda. Mas no Rio de Janeiro, você é do Rio, né, Ju? Sim, sou do Rio. É sempre quente, aí não tem... Aqui a gente no Sul, chega na época de inverno, ninguém quer fazer criolipólise. Imagino, né? Aí não, a gente não tem esse problema aí, né? Aqui a gente não tem esse problema. E aqui no Rio, né, a gente tem um litoral muito extenso, então a mulherada se preocupa muito com o corpo. Muito. Sim. Até eu vi a doutora Regina, acabou de entrar na nossa live, também é a nossa speaker especialista em criolipólise. Eu acho que ela vai ter um momento daqui, numa próxima sexta-feira, para falar também sobre crio, tá? Seja bem-vinda, doutora Regina. Ela é aqui do Sul também. Então, assim, é uma tecnologia que não sai de moda. Criolipólise, toda clínica de estética tem que ter a sua crio, tá? É isso aí, vamos vender mais pacotes. E a gente sabe que a criolipólise também, ela chegou no mercado brasileiro, você poderia fazer uma vez a cada 1 ano, depois baixou para 6 meses, agora a gente sabe, com a evolução das tecnologias, que você consegue fazer a cada 1 vez por mês. Então, assim, até isso para venda de pacote melhorou dentro da clínica, né? É isso aí. Vamos para mais um tema. Daqui um pouquinho nós já vamos estar encerrando. Os nossos consultores estão na live, tá? Se alguém quiser saber de alguma tecnologia, pode perguntar. Eles vão chamar todo mundo que está participando aqui. Eles vão dar um oizinho aí para vocês. Então, assim, não se assustem. São os nossos consultores mesmos que estão na live. Então, vamos lá, beleza? Como montar protocolos híbridos. A gente vai falar muito sobre isso, porque acho que é a onda do momento, você montar os seus protocolos. Vou fazer uma radiofrequência com um ultrassom, vou fazer uma criolipólise logo após uma radiofrequência para potencializar. O que vocês fazem que dá mais resultados? Um exemplo, a gente sabe que hoje tem os aparelhos de LED que tratam a inflamação. No caso de uma crio, que a gente vai causar uma inflamação para causar apoptose, é indicado fazer antes, quantos dias antes, quantos depois, para aumentar esse resultado da crio? Olha... vou falar sobre uma associação que eu gosto muito, mas eu vou te responder primeiro. A gente pode e deve fazer antes os recursos que vão modular esse processo inflamatório. Com a criolipólise, gerei uma inflamação controlada. Se eu coloco um outro recurso para controlar essa inflamação, eu vou estar bloqueando. E essa inflamação eu preciso fazer para uma resposta. Então, o indicado é fazer antes. Eu gosto muito de fazer o detox corporal um dia antes da criolipólise. Então, a gente coloca ali de 24 a 48 horas. Vamos colocar 48 horas antes da criolipólise. Um detox corporal, onde a gente tem a manta térmica para promover o calor. Ultrassom, eu gosto também de associar na mesma sessão. Então, eu uso o ultrassom primeiro. Um ultrassom de 3 MHz ou um ultrassom de 40 kHz para a gente promover lipólise. Depois eu entro com uma drenagem ou uma massagem modeladora, manta térmica e aí fecho esse detox corporal. Para quê? Para a gente trabalhar edema, condição de pele, trazer uma hidratação para esse tecido. E a criolipólise, a gente sabe que a gente precisa de ter um tecido hidratado, um tecido saudável, porque o frio ele também pode trazer algumas intercorrências. Então, eu gosto de preparar o tecido antes. E um recurso que eu amo e eu associo em todos os procedimentos é o ILIB, gente. Agora eu vou perguntar para vocês, me dá essa ousadia. Profissional que está aqui na live, quem conhece ILIB, já usa ILIB e já faz as associações. Eu gosto de usar ILIB para tudo. Então, o meu paciente está na minha maca fazendo limpeza de pele? Tá com ILIB. Tá fazendo drenagem? Tá com ILIB. Tá fazendo modeladora, massagem relaxante? Tá com o ILIB. É óbvio que tem alguns recursos que não faz sentido a gente fazer
essa associação, mas o ILIB ele vai passear muito em muitos recursos, porque é um laser de baixa potência, onde a gente está trabalhando ali a um nível sistêmico para modular inflamação. E hoje, quem não é inflamado, gente? A alimentação intoxica, quando a gente tem uma má qualidade no sono, então a gente fica intoxicado. E o ILIB é um coringão para você, profissional da estética. E aí seria esse casamento que eu gosto de fazer, e trazendo mais um muito rapidinho. A gente tem um equipamento e as plataformas, né? Eu tô falando muito do corporal porque é muito a minha demanda, que a gente consegue associar o modo duo de alguns equipamentos. Se eu puder ficar livre aqui para falar o equipamento, eu falo que eu gosto. Liberado. O híbride da HTM, que é uma plataforma corporal e facial, eu consigo trabalhar o modo duo. Então, o que eu faço? Uma das dicas, eletrolipólise no abdômen, na região inferior, coloco ali as agulhas, e no abdômen superior a gente vai usando ultrassom. Olha que incrível. Então, eu consigo casar os dois recursos em uma única área, potencializando o meu resultado. E aí são esses casamentos que eu amo fazer. Maravilha. Só um segredinho, eu uso o ILIB também todo dia, tá? Aí, ó. Antes de dormir, meia horinha na radial aqui, ó. Sono melhora, disposição melhora. Então o ILIB, ele tá também em alta. A gente tem um ILIB muito bom, que é o ARMED da Bioset. Então, depois pesquisem sobre. Os consultores também vão poder passar um pouquinho dessas informações sobre esse aparelho para vocês que estão na live, tá? Eu acho que é um aparelho também revolucionário. Ele, para vocês terem noção, esse ILIB, ele vem até com um adaptador nasal para poder tratar a sinusite, que também é uma inflamação. Então, assim, ele é maravilhoso, tá? Quem quiser conhecer, comente, eu quero, que os nossos consultores já vão estar chamando vocês. E você, doutora Maria? Não, a Ju falou tudo já. Ah, falou tudo já, né? Exatamente isso, as associações, a gente utiliza recursos que são anti-inflamatórios antes do procedimento, né? Eu acho que o único procedimento que eu utilizo, o laser de baixa potência, depois do procedimento, é o jato de plasma, só. Então, o jato de plasma é realizado, né, nas pálpebras, ele tem uma inflamação muito ruim, né? Então, o olho fica muito inchado, o paciente se queixa demais, muitas vezes ele fica incomodado de fazer a outra sessão por causa do pós. Agora, quando eu associei o laser de baixa potência após o jato de plasma, eu vou te falar uma coisa, a inflamação que tinha, ela diminuiu uns 40%. Então, a recuperação que eu tenho nesse paciente vai ser muito mais rápida e contando também com os benefícios que traz o laser de baixa potência. Do resto, tudo que falou, Ju, antes das associações, concordo 100%, ela explicou maestricamente tudo o processo. É isso aí. Ai, tá chegando o nosso fim. A nossa live termina. Passou muito rápido. Passou muito rápido, também acho. Eu acho assim, a gente já pode agendar uma outra para uma outra data. Eu acho. Tem que ter uma próxima, né, Ju? Falando sobre tecnologia, sobre vivência de clínica, falando sobre a Shop Vita, que veio para mudar o mercado da estética, tá? É uma empresa séria, nós estamos tentando, de uma forma ou outra, melhorar cada dia mais para os nossos clientes finais aí na ponta, para vocês terem mais tecnologias nas clínicas, para vocês terem mais aparelhos e sempre estar inovando, porque inovação é o que vai fazer vocês estarem sempre galgando novos horizontes, tá? Para essa live de Black, nós estamos liberando 36 vezes sem juros nos nossos aparelhos de altas tecnologias. Então, assim, você que está precisando de uma criolipólise, de uma radiofrequência, de um laser de epilação, chame os nossos consultores para eles te apresentarem qual é a melhor condição, tá? Então, assim, toda sexta-feira até o dia 28, que é a Black mesmo, a gente vai ter um bate-papo com vocês, vai ter outros profissionais aqui também. Então, assim, acompanhe as nossas redes sociais,
Vocês que estão acompanhando, sigam as doutoras aí, que eu acho que elas têm um conteúdo muito legal para apresentar para vocês. Tá bom, gente? Meu muito obrigado para vocês por ter disposto o tempo de vocês aí para a gente. Como vocês falaram, foi muito rápido, queria ficar mais tempo, mas a gente tem um outro compromisso daqui uns minutinhos. Então, assim, Deus abençoe. Ótimo mês de novembro. Vamos bombar de vender protocolos aí na clínica de vocês, tá bom, gente? Beijo, Beijão. obrigada! Até mais, tchau, tchau. Até mais!